Nico de la Cruz fez a sua estreia com a camisa do Flamengo na vitória do rubro-negro ontem contra o Philadelphia Union, amistoso realizado na Flórida, vitória por 2-0, gols de Cebolinha e Pedro, e o uruguaio, contratação do Flamengo de peso para a temporada 2024, jogou o segundo tempo. É sobre a atuação dele que eu quero falar com vocês nesse vídeo de hoje, qual foi a função, qual foi a posição, função que o Tite usou esse jogador. Então vem comigo para esse vídeo, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Falando de Tática. Deixa o like, se inscreve no canal, a vinheta é muito rápida. E na volta, vamos falar de tática? Antes da gente prosseguir para o conteúdo e falar sobre essa função que o De La Cruz desempenhou na partida de ontem, eu quero falar para vocês que esse vídeo é um oferecimento do Laboratório do Futebol, mais especificamente do curso Explorando o Jogo, que continua na promoção de uma parcela de 149 ou parcelas fixas de R$15, só R$15, você vai entrar em contato com uma introdução à análise de desempenho, você quer conhecer um pouquinho mais do futebol, quer se aprofundar um pouquinho mais no conhecimento sobre esse jogo, que eu sei que você ama muito. O link está aqui na descrição, tem também na descrição desse vídeo links para outros cursos do Laboratório de Futebol, como os sistemas táticos, que eu também ofereço aqui no canal Falando de Tática, tem também a comunidade Mestres de Análise, que é muito legal, tá? Você vai pagar uma parcela mensal aí e vai fazer parte da maior comunidade de analistas do Brasil. Para você que tem interesse até se aprofundar um pouquinho mais, eventualmente até trabalhar nessa área, vale muito a pena e você tem descontos especiais clicando nos links aqui na descrição dos vídeos do canal Falando de Tática. Fechado? Tem também o clube de membros do canal Falando de Tática. Clica aqui em Seja Membro, confere aí as novidades, confere as contrapartidas, confere os benefícios que você vai ter, que são muito bons, e você vai pagar uma merrequinha e vai ajudar o canal a crescer, tá bom? Vamos lá falar dessa função, então, que o De La Cruz desempenhou ontem no amistoso, na vitória do Flamengo, 2-0 sobre o Philadelphia Union. Bom, então, olhando para o Corinthians 2015, treinado pelo Tite, né? A gente, quando falou aqui, quando o Tite foi contratado, a gente falou muito dos trabalhos anteriores do Tite. Fiz aqui uma série de conteúdos sobre como o Tite colocou as suas equipes para jogar. E uma equipe muito marcante foi esse Corinthians 2015, campeão brasileiro, jogou muita bola, futebol vistoso. E ele tinha esse 4-1-4-1 em que ele utilizava o Jadson, um meio-campista, um meia, pela direita, como um falso ponta, entre muitas aspas aí, como eu coloquei na capa desse vídeo. Ou seja, é um meia que joga pela ponta, né? Normalmente, quando você olha para um jogador destro jogando pelo lado direito, você vai imaginar, e muitas vezes isso acontece, isso é o mais comum, que ele vai ser um ponta de 1-1, que ele vai levar essa bola para o fundo para cruzar. Então, você tem alguns exemplos, por exemplo, como o Pelistri no Manchester United, você tinha o Savarino, por exemplo, naquele Atlético Mineiro do Sampaoli, que era um cara que jogava de pé direito aberto pela ponta, mas aí é um ponta-ponta, ponta de 1-1 que vai dar profundidade, que vai buscar linha de fundo, né? Essa estrutura aqui, essa dinâmica aqui é bem diferente, é um meia que joga pela ponta, que parte da ponta para vir jogar por dentro também, se associar com seus companheiros. Então, era isso que acontecia com o Jadson no Corinthians, baixava muito na base da jogada, assim como o De La Cruz gosta de fazer também. Outra situação semelhante também nos trabalhos pregressos aí do Tite foi a do Felipe Coutinho. No início do trabalho do Tite na seleção brasileira, ele usava o Coutinho como esse meia atuando da ponta para dentro, de pé natural, de pé aberto, de pé direito pela direita, vindo se associar, vindo trabalhar com o Gabriel Jesus buscando apoio, vindo buscar as tabelas com o Paulinho, com o Renato Augusto, baixando para vir buscar também a bola na base da jogada, libertando espaço nas suas costas. E a gente viu ontem o De La Cruz também fazer esse papel aí nesse 4-1-4-1, que você também pode interpretar como um 4-2-3-1, porque muitas vezes o Vitor Hugo ficava bem mais baixo também do que Arrasca, do que Bruno Henrique, do que De La Cruz, vinha buscar o jogo, então dá para interpretar das duas formas. De La Cruz fez esse ponta meia, esse falso ponta aí pela direita, tá? Quando o Flamengo começava a construir suas jogadas, ele baixava muito aqui, se aproximava do Pulgar, se aproximava do Arrascaeta, com essa estrutura aqui de 3-1-4-1, uma estrutura bem assimétrica, uma estrutura que até difícil de colocar ali os numerozinhos da linha de ônibus, porque variava bastante. O próprio Arrascaeta, em alguns momentos, baixou, a gente vai ver no lance aqui nas imagens, como teve um lance que o Arrascaeta estava mais baixo do que o próprio De La Cruz, eles trocaram bastante de posição, né, se associaram bastante, os dois uruguaios aí do Flamengo, tá?
que acontece quando o De La Cruz baixa aqui para vir buscar esse jogo na base, como ele gosta de fazer, como ele se sente confortável, né? Ele liberta um espaço nas costas dele. O grande X aqui da questão é alguém ocupar esse espaço. Quem pode ocupar esse espaço? Pode ser bastante o Wesley, né? O lateral direito que estiver jogando ali, pode ser o Varela também. O Varela também tem essa ultrapassagem, essa agressividade no jogo dele também, pode buscar essa ultrapassagem, esse ataque à última linha do adversário, tá? E ocupar esse espaço que o De La Cruz liberta. O Arrascaeta também pode ser esse cara a ocupar esse espaço, né? Trocando de função momentaneamente com o De La Cruz. E o Gabi também pode ser esse cara que vai ocupar essa função ali para poder abrir espaço até para finalizações do Arrascaeta, do De La Cruz. A gente vai ver um lance aqui que o De La Cruz quase fez um gol, uma situação parecida com isso aqui que a gente está vendo, né? O Gabi vindo aqui receber essa bola e achando o De La Cruz de frente para finalizar, como o De La Cruz gosta de desempenhar, tá? Vamos fazer o seguinte, então. Vamos já lá olhar, então, para as imagens e vamos entender um pouquinho como é que funcionou isso, olhando para o campo e bola. Olha só. Então, olha só isso aqui. A bola está lá do lado esquerdo, o Bruno Henrique está lá num contra um ali, numa situação de um contra um, né? Ele tenta esse passo para trás. Olha onde é que está o De La Cruz, né? Então, quando a bola roda do lado esquerdo, ele já vem bastante para o corredor central, muito mais dentro, muito mais em corredor central do que o próprio Luiz Araújo faria, né? O Luiz Araújo não estaria tão dentro assim, não estaria tão próximo do Arrascaeta, tão próximo ali do Vitor Hugo, do que está o De La Cruz. Então vamos ver mais um pouquinho aqui. Agora ele fez um pouco do ponta mesmo, interpretou um pouquinho do ponta que vai atacar espaço. Ele também consegue fazer isso, jogador muito inteligente, muito completo, né? Que consegue gerar situações diferentes e interpretar funções de variadas formas. Então aqui ele foi o cara que recebeu de fato no espaço uma bola do Wesley, né? Ele baixou, atraiu a marcação, atacou o espaço, recebeu aqui, tentou fazer esse passe aqui para o Gabriel, mas a bola acabou sendo interceptada. Aqui uma situação em que ele quase fez um gol, que aqui eu tinha falado para vocês antes, né? O Arrascaeta está mais baixo do que ele. Eles vêm se associar, eles vêm jogar bem próximo, eles jogaram bem próximos em muitos momentos. E ele está aqui bem próximo do Arrascaeta, mas o Arrascaeta ainda mais baixo do que ele. E aí o Arrasca acha essa bola na profundidade para o Gabi. O Flamengo baixou bastante seus jogadores, atraiu a marcação, atraiu o bloco de marcação do adversário. O Gabi atacou as costas da última linha. E o De La Cruz, que estava aqui bem em corredor central, né, bem próximo do Arrascaeta, vai finalizar essa jogada aqui. Ó. A bola vai chegar aqui pro Gabi. E o De La Cruz, que é um jogador muito dinâmico, que se movimenta muito, né, dá muita opção para os companheiros. Ele vem receber esse passe aqui. Quase faz esse gol aqui. Boa defesa do goleiro, tá? Agora a gente já tá vendo ele mais aberto e o Arrasca próximo dele novamente. Eles tabelaram aqui, ficaram trocando passe aqui um tempo aqui de primeiro um para o outro. E aí ele decide, né, fazer esse arraste. Também pode contribuir bastante fazendo esse arraste aqui, conduzindo. A gente já mostrou também nesses conteúdos todos que a gente mostrou aqui no canal sobre o De La Cruz, o quanto ele é bom conduzindo a bola, arrastando. Ele é veloz, ele tem condução ambidestra, consegue colocar a bola próxima do pé, consegue colocar a bola longe do pé para deixar o adversário em dúvida. Então ele é muito forte nessas condições aqui. Ele conduziu com muita categoria, com muita habilidade, né, com muita coragem e sofreu a falta. Olha ele aqui de novo em corredor central, com a bola lá do lado esquerdo, ele trabalhando bem aqui no corredor central, tá? Mais uma vez para ser opção aqui de passe e eventualmente receber aqui um passe para trás e pegar a jogada de frente, como a gente já havia comentado. Então, gente, dentre as várias posições possíveis para o De La Cruz, essa foi a primeira que a gente pôde ver aí em campo, de fato, o Tite utilizando o De La Cruz. Será que o Tite vai continuar usando o De La Cruz dessa forma? Tem algumas questões aí para a gente falar, né? Quando tiver Pedro e quando tiver Gerson, será que isso vai mudar? Fica aí essa pergunta no ar, né? Porque pode ser que o Tite interprete de uma forma diferente quando tiver, de fato, um time mais titular ali, com mais jogadores que estão acostumados a atuar como titulares da equipe. Especialmente Gerson e Pedro, que não estavam ontem em campo, o próprio Cebolinha também. Então, será que isso vai mudar quando tiver realmente valendo a Vera, quando tiver esses titulares? Vamos descobrir na sequência aí dos jogos, vamos ficar sabendo. É a minha posição favorita para o De La Cruz? Eu diria para vocês que não. Eu diria que eu gosto até mais dele atuando como esse meia um pouco mais baixo, já partindo de uma posição mais baixa, já partindo do corredor central, para poder pegar o jogo mais de frente. E, além disso, eu gosto mais do Gerson em espaço de força como um ponta. Faria mais sentido, em tese, para mim, ver o Gerson na ponta com o De La Cruz atuando na posição que o Gerson vem atuando, né? Mas isso quer dizer que eu não gosto? Não, eu gosto, acho bacana, acho que pode dar certo. O Tite tem experiência em utilizar meio-campistas nessa função, como a gente já viu aqui nesse vídeo. Então pode funcionar super bem, pode dar super certo.
E o De La Cruz tem bola para fazer isso, a gente já viu aqui como é que ele pode interpretar muito bem essas funções, ocupar muito bem esses espaços. Existe uma questão que também a gente precisa olhar com carinho, que é quem vai ocupar esse espaço, e se esse lateral for ocupar esse espaço desse corredor que ele liberta ali muitas vezes, tem que tomar cuidado com a transição defensiva, né? Se esse lateral tiver uma questão muito aguda de estar muito atacando a última linha, quem é que vai fazer essas coberturas? Isso tem que estar bem ajustado, e é claro que com a sequência do trabalho, com a sequência da temporada, o Tite vai ajustando isso, mas isso é algo que precisa ser observado, precisa ser olhado com bastante carinho, para não ficar ali uma deficiência defensiva no Flamengo por conta dessa situação, tá? Agora, pode dar certo? Pode dar super certo, sou favorável. Esse tipo de função para o De La Cruz pode funcionar muito bem. Fechado? Combinado? Quero ouvir vocês aqui nos comentários o que vocês acharam da atuação do De La Cruz, o que vocês acharam dessa função que o Tite colocou o De La Cruz. Quero ler vocês aqui, vamos bater um papo legal aqui nos comentários para a gente sempre manter o nível aqui da conversa lá no alto, como é aqui no canal Falando de Tática. Fechado? Obrigado mais uma vez pela parceria, pela audiência. Tamo junto, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo. Até um próximo vídeo. Forte abraço. Fui. Valeu.